Graça e a paz, irmãos. Eu convido você à leitura do texto bíblico na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 11. Nos diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Irmãos, toda criança ela tem uma fase daquilo que nós chamamos da fase do super-herói ou super-heroína. Esses últimos anos, através aí do cinema e dos filmes, da televisão, foram despejados sobre nós, todo tipo de filme nesse tipo. Super-heróis, super-heroínas, que com seu poder derrotam o mal, com seu poder lutam e tentam salvar a humanidade. Daí nós ficamos muitas vezes pensando em que tipo de poder nós gostaríamos de ter. Que tipo de poder nós gostaríamos de exercer nessa vida? A invisibilidade, a força, o poder de voar, o poder da telecinésia e mover os objetos ao nosso redor? Veja bem, Paulo aqui também vai falar de um poder. Na última meditação que nós vimos, no versículo 10, Paulo falou a respeito dos propósitos da nossa vida. Viver uma vida digna ao Senhor, agradar ao Senhor, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Então Paulo aqui ele continua essa oração em favor dos crentes, pedindo agora o poder de Deus sobre eles. Se você observar, Paulo nesse versículo, ele usa essa palavra, ou esse sinônimo, poder e força, duas vezes. O primeiro, o poder, fala sendo fortalecidos com todo o poder, se refere aos crentes. A segunda expressão, força, segundo a força da sua glória, se refere a Deus. Então, quando ele fala aos crentes sendo fortalecidos com poder, o termo grego que Paulo usa é o termo dinamis, enquanto ao falar sobre a força da sua glória, ele usa o termo kratos no grego. A diferença no uso do termo, irmãos, é porque Kratos se refere ao poder de uma autoridade, ao exercício de um poder de alguém que governa, de alguém que domina. É uma força de domínio. Enquanto Dinamis se refere ao poder em termos de capacidade ou habilidade, ou até mesmo fala de um poder espiritual. Então o que Paulo aqui ele rogava é que, segundo o poder da autoridade de Deus, segundo o poder do domínio de Deus, segundo o poder daquele que governa com toda a sua glória e majestade, que então o Senhor capacitasse os crentes com um poder espiritual especial, capacitasse os crentes com uma habilidade especial. Mas para quê? Olha que a continuação do versículo ele fala em toda perseverança e longanimidade, ou seja, de perseverar e ser paciente. É importante, irmãos, observar que Paulo ele usa essa mesma expressão praticamente na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 16. Lá ele diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Veja que aqui em Efésios, quando ele fala a riqueza da sua glória, é praticamente sinônimo do segundo a força da sua glória. Mas ele usa a mesma expressão, que seja fortalecido com poder, tanto em Efésios como em Colossenses capítulo 1. Mas ele faz uma expressão, ele inclui uma expressão aqui que é omitido em Colossenses. Ele fala mediante o seu espírito no homem interior. Ou seja, irmãos, agora a gente pode entender que esse poder nos crentes não é uma energia cósmica, não é uma força mágica que é despejada sobre nós. Esse poder de Deus, enviado de Deus aos crentes, é uma presença. É a presença do Espírito Santo no nosso viver
que vai nos capacitando com habilidade, vai capacitando com poder para perseverar e sermos pacientes. Então veja que o sentido que Paulo ele usa de perseverança aqui, ele vai explicar um pouco mais à frente, nos capítulos posteriores, mas é o sentido de ficar firme na fé, tanto diante das tribulações, quanto dos ataques dos falsos mestres. Paulo ele roga a Deus que Deus envie o seu Espírito Santo para habitar cada vez mais nos crentes, para nos habilitar a vivermos, a permanecermos na fé diante de todos os ataques que recebemos nessa vida. Só não apenas perseverar na fé, mas de sermos pacientes, de suportarmos, de resistirmos todos os ataques, todas as tribulações, de resistirmos diante de todos os enfrentamentos que nós podemos ter nessa vida. Irmãos, essa oração de Paulo é uma oração que nós devemos continuar a fazer. Senhor, me capacite com todo o poder espiritual. Me capacite com a presença do Teu Espírito Santo em mim, para que eu possa perseverar, para que eu possa resistir, para que eu possa ter cada vez mais paciência diante dos desafios desse mundo e ficar firme na fé. Segundo a riqueza da sua glória, segundo o seu poder de autoridade, segundo o poder do seu domínio sobre todas as coisas, Senhor. Derrama sobre todo o teu povo o poder espiritual para perseverar e resistir com paciência às tribulações e os ataques. Que seja assim na nossa vida. Oremos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, porque na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, Tu nos capacita com a presença do Teu Espírito Santo em nós, para que possamos ser perseverantes e resistentes diante de todas as situações desse mundo. Dá-nos mais do Teu Espírito, Senhor. Enche-nos mais do Teu Espírito, para que possamos viver para o Teu agrado, para que possamos conhecer-te melhor, para que possamos, ó Pai, frutificar em toda boa obra e assim viver de forma digna do Teu Evangelho. É o que nós desejamos e pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.